Olá, tudo bem? Sou o professor Hugo Oliveira, de Matemática, continuamos no 7º ano. Vamos lá, agora chegou a hora da gente aprender como é que a gente faz multiplicação e divisão com racionais. Racionais tanto na forma fracionária como na forma decimal. Vamos começar com as frações? Vamos lá? Muito mais legal, né? Olha só, eu tenho um produto de dois números racionais com sinais iguais. Professor, me diga uma coisa. A regra dos sinais na multiplicação e divisão que a gente estudou lá no capítulo 1, nos números inteiros, ainda é válida no conjunto dos racionais? Diz que sim. Sim, é a mesma coisa. Então, se tu aprendeu lá atrás, aqui é só replicar, tá? Então, sinais iguais, resposta mais. Agora a gente vai ter que relembrar a técnica do corte. O que é que diz a técnica do corte? Vou simplificar aqui para tu, tá certo? Há simplificações que eu posso executar antes mesmo de começar a fazer os produtos. É uma simplificação antecipada. Eu não preciso multiplicar primeiro 4 por 25, 5 por 24, para no final, com uma fração gigantesca, começar a procurar termos para simplificar. E se fosse possível efetuar simplificações antes, não seria muito mais legal? É isso que a técnica do corte nos proporciona, tá? Então vamos procurar simplificações possíveis aqui. O 4 eu posso simplificar com 5? Não. O 4 eu posso simplificar com 24? Sim. Então, simplificando o 4 e o 24 por 4, nós temos 1 aqui e 6 aqui. Deu para você perceber que eu posso simplificar um elemento do numerador com um elemento do denominador. Nunca, na multiplicação, você simplifica numerador com numerador ou denominador com denominador. Isso não pode, tá certo? É um de cima com um de baixo. Tudo bem? Vamos embora, vamos continuar. O 25 eu não posso simplificar com o 6. Então, esqueço o 6. 25 eu posso simplificar com 5? Posso sim. Ambos eu simplificarei por 5. 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Nós olhamos agora os nossos números envolvidos no produto. 1, 5, 1, 6. Tem alguma simplificação além destas que a gente fez que ainda é possível ser efetuada? 1 não simplifica com ninguém. O 5 não dá pelo 6. Eu não posso mais fazer corte nenhum. Então agora chegou a hora de multiplicarmos numerador com numerador e denominador com denominador. A resposta final é mais 5/6. Tudo bem? Olha, eu expliquei tão devagarinho aqui nesse primeiro exemplo que eu vou me permitir acelerar um pouquinho mais no segundo exemplo. Tudo bem? Olha só, novamente nós temos dois números com sinais iguais. Sinais iguais na multiplicação é mais. O 55 não pode simplificar com o 56, mas o 55 e o 11 podem ambos serem simplificados pelo 11. 55 por 11, 5. 11 por 11, 1. Concorda? O 8 não dá por 1. Aliás, dá, mas é inútil. E o 8 dá pelo 56. Caramba, quem é o cara que vezes 8 dá 56 mesmo? É 7. Então, 8 e 56 por 8 vai ficar 1 e 7. Note que o 5 não dá para simplificar com o 7, então não tenho mais nada para fazer aqui em relação aos cortes. Resta-me multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Mais uma vez, concluímos com facilidade produto com racionais na forma fracionária. Bem, vamos só fazer o último caso do produto com frações, que é o caso em que os números têm sinais opostos, tá? Mas a regra é a mesma, então não tem dificuldade. Menos com mais ou sinais diferentes, resposta menos. Vamos procurar o corte? O 4 não corta com o 5, o 4 não corta com o 7. Poxa, já estava ficando acostumado, né? O 3 não corta com o 7 e o 3 não corta com o 5. Poxa, nenhum corte. Isso é possível? Isso é possível. Nem sempre a gente precisa fazer o corte, tá? Quando dá para fazer, massa, a gente faz. Só vai ajudar. Bem, quando não dá, é só você fazer o produto entre os numeradores, que no caso aqui é 12, e o produto dos denominadores, que no caso aqui é 35. Vamos conversar rapidinho, 10 segundinhos para a gente acabar. Você percebeu que quando não dá para fazer um corte na multiplicação, a simplificação obtida é irredutível? Interessante, não é? Se eu não fizer o corte quando ele é possível, a fração obtida será redutível. Aí eu te pergunto, é melhor simplificar antes ou depois? Eu prefiro antes. Bem, já que você sabe fazer produto de frações,
Fazer divisão é praticamente a mesma coisa. Sabe por quê? Porque para a gente efetuar a divisão entre duas frações, primeiro nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Lembrou disso? Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá fazer esse modus operandi aqui. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Professor, eu não sei o que é inverso. O inverso é eu trocar o sinal, né? Nada disso. O inverso não é o oposto. O oposto é quando tu troca o sinal. O inverso, falando assim mesmo, de boa, é botar a fração de cabeça para baixo. Botar, ó, o denominador no lugar do numerador e o numerador no lugar do denominador. No caso, 4 quinzeavos, de cabeça para baixo, vai ficar 15 quartos. Sacou? De cabeça para baixo. Tranquilo? O inverso é isso. Vamos lá. Agora que nós convertemos para um produto, é só aplicar o que a gente viu anteriormente. Menos com menos ou sinais iguais, resposta mais. Caramba, vamos ver se dá pra gente efetuar a técnica do corte? Seria tão legal se desse, né? Bem, o 2 não consigo cortar com o 5, mas consigo cortar com o 4. 2 e 4 divididos por 2. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. O 15 não dá por 5, mas o 15... Opa, falei besteira, hein? O 15 não dá por 2, mas o 15 dá por 5. Então, 15 e 5, ambos por 5, nós temos 3 e 1. Note que não dá para fazer mais nenhum corte, tá? Recapitulando, menos vezes menos é mais, 3 meios. Pronto. Fechamos aí a nossa primeira etapa. Vamos ver como proceder nesse segundo aqui. Professor, tu se esquecesse de colocar aqui, ó, o sinal dessa fração. Nada disso. Se lembre que quando a gente não tem um sinal explícito no nosso número, automaticamente este número é positivo. Então, eu vou colocar de vermelho aqui, mas aí é porque tu colocasse aquele óculos de enxergar o invisível e tá enxergando esse mais aqui, tá? Mas tu não precisa colocar o mais em parênteses, não. Só olha para ele e considera que ele é positivo, beleza? Vamos lá. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, pois estamos na divisão com frações. Vou fazer agora de azul. Mais 3 oitavos, porque eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Não altera o sinal, não é oposto. Repito o sinal, 11 oitavos. Vamos lá. Mais vezes mais, sinais iguais, mais. Vamos procurar cortes. O 3 não dá pelo 8, também não dá para cortar nada aqui. O 11 não dá pelo 8, também não dá nada aqui. Oxe, que onda! Não tem corte aqui. Então, me basta multiplicar numerador com numerador, que nesse caso dá 33, e denominador vezes denominador, que dá 64, obtendo assim uma fração irredutível. Tranquilo? Vamos para o último caso. Sinais o quê? Diferentes. Mesma regra lá do conjunto Z. Sinais diferentes, menos. Mas vamos deixar isso para a última etapa, tá? Primeiro vamos converter esta divisão em uma multiplicação. Repete a primeira, mais 4 quinzeavos, e multiplico pelo inverso da segunda. Coloca a segunda de cabeça para baixo. Mais vezes menos dá menos. E agora vamos procurar cortes. Pelo que eu estou vendo aqui, já é possível fazer corte aqui, não é? O 4 não dá pelo 15, mas o 4 e o 6, ambos por 2, concorda? 4 dividido por 2 dá 2. E o 6 dividido por 2 dá 3. Tranquilo? O 25 não dá por 3, mas o 25 e o 15, ambos, são simplificáveis por 5. Vamos lá. 25 por 5 dá 5, 15 por 5 dá 3. Vamos procurar novos cortes. 2 não dá com 3 nem com 3, 5 não dá com 3 nem com 3. Acabou-se. Agora é só multiplicar os numeradores, multiplicar os denominadores e finalizamos esta etapa. 2 vezes 5 dá 10. Poxa, vamos padronizar aqui, eu botei de azul, mas seria bonitinho terminar na mesma cor, não é? Então, 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 3 dá 9 e assim concluímos. Ficou claro? Se você tem alguma dúvida, eu sugiro você voltar
dá uma assistida de novo nessa etapa, pega teu livro, dá uma lidinha aí, tá certo? Tem vários exemplos, tá bem tranquilo. E agora nós vamos prosseguir para a nova etapa do tópico 3, multiplicação e divisão com racionais decimais, tá? Concluímos a etapa dos fracionários, vamos para os decimais. Olha só. Bem, vamos agora concluir esse videozinho, tá? A gente acabou de ver como efetuamos multiplicação e divisão com racionais na forma fracionária. Só falta sabermos como é que a gente faz isso quando os racionais estiverem na forma decimal. Tem ali um resumozinho, relembrando que produto de números com sinais iguais é positivo e produto de números com sinais diferentes é negativo, tá certo? O mesmo vale para divisão, tá? Divisão com sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Vamos dar uma sacada aqui nesse caso. A primeira coisa que eu te pergunto é, qual será o sinal da nossa resposta? E aí você tem que analisar. Os sinais dos números são iguais ou diferentes? Mais e menos, diferentes. Resultado automaticamente negativo. Agora, só falta a gente calcular o produto entre esses dois números, não é? É agora que a gente precisa da tua lembrança, lá de trás do 6º ano. Vamos montar essa multiplicação vertical, colocando o número que tem mais casas decimais em cima, tá? Olha, só relembrando, na multiplicação a gente não precisa aplicar a mesma regra da soma e da subtração. Que regra? De vírgula embaixo de vírgula. Não precisa, tá? Então aqui a gente vai alinhar o último algarismo de um com o último algarismo do outro. Olha só o que eu estou falando. 2,31, aí aqui, ó. Entendeu? Então eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu alinho pela direita, tá? Vamos lá. A gente vai fazer como se não existisse vírgula, tá certo? Vamos colocar um círculozinho vermelho aqui para que tu desconsidere a existência dessa vírgula, tá? Vamos fazer 231 vezes 31. 1 vezes 231 é 231, tá? E agora vamos para o 3. Tchau, essa casinha daqui a gente desconsidera. Vamos agora começar a partir da casa da dezena, tá? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 2 dá 6. Agora efetuamos uma soma. 3 com 3 dá 6, 2 com 9 dá 11, 1 com 6 dá 7. Então, meu número até agora é 7161. Professor, o que é que eu faço com as minhas vírgulas? Olha só, quantas casas decimais o primeiro número aqui possui? 1, 2. Temos 2 até agora. Quantas casas decimais o número de baixo possui? 1. Então, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais ao todo, tá? Lembrou? Então, a quantidade de casas decimais do teu produto, da resposta da tua multiplicação, será exatamente a soma da quantidade de casas decimais de cada fator envolvido no produto. Uma casa, 2, 3. Então, 1, 2, 3 casas decimais. A minha resposta é essa. Entendeu? Então, eu acredito que fica mais simples para você fingir, primeiramente, que não tem vírgula, depois, no final, você analisa quantas casas decimais a tua resposta terá e coloca a vírgula na posição dela. Tranquilo? Vamos só fazer mais um caso, que é o caso da divisão com números racionais na forma decimal. Vamos colocar aqui um caso bem tranquilo, tá? Menos 0,25 dividido por 0,002. A ideia daqui é botar medo, tá? A primeira coisa que você vai falar é o seguinte, professor, esse parênteses era realmente necessário porque você não colocou nenhum sinal nesse número. Não, você poderia retirar esse parênteses, tá ok? Mas, por vezes, em alguns materiais, você vai ver o parênteses aqui, tá? Para agrupar, dizer que o nosso divisor é o 0,002. Como é que a gente faz isso daqui? Bem, a minha proposta aqui é a que está no livro aí, é que você transforme cada um desses números decimais na sua forma fracionária e depois efetue a divisão com frações que a gente viu anteriormente. Saca só, o menos 0,25, ele é menos. O número que eu enxergo aqui sem a vírgula é o 25. Como este número tem duas casas decimais, o meu denominador terá 2 zeros. Então é menos 25 centésimos. Fiz a conversão. Dividido por 0,002. Tirando a vírgula, qual é o número que tu enxerga aqui? Não, 2. Então 2 é o numerador. Agora nós contamos a quantidade de casas decimais.
1, 2, 3, então o denominador terá 3 zeros. 1000. Pronto, agora virou um caso que a gente já estudou anteriormente. Divisão de frações, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. E inverso é de cabeça para baixo, lembra? Então nós teremos o seguinte aqui, olha só. Menos com mais, menos, fiz o jogo de sinal antes agora, não foi? Repetimos a primeira, 25 centésimos, vezes, de cabeça para baixo, 1000 sobre 2. E aí, como é de praxe, a gente procura o corte. Será que é possível efetuar algum corte aqui? Bem, o 25 e o 100, eu acho que dá para simplificar por 25. A gente fez isso em vídeos anteriores, não foi? O 25 e o 100, ambos por 25, dá 1 e 4. O 1000 dividido pelo 4, quanto é? Sabe como é que eu faço isso daqui? Eu faço assim, olha. Eu já sei que o 100 dividido pelo 4 é 25, tá? Então, a minha resposta aqui vai ser 250, tá? Eu pego 1000 dividido por 4, aqui fica 1 e aqui em cima fica 250. A minha resposta final é menos 250 sobre 2. E aí tu tem que lembrar do seguinte, toda divisão é uma fração. Então, toda fração é uma divisão. Vamos efetuar essa divisão aqui. Quanto é menos 250 dividido por 2? É menos 125. Que louco, hein? A gente pegou um número bem pequenininho, dividiu por outro menor ainda e olha o númerozão que deu. Interessante. Bem, agora concluímos o nosso conteúdo do tópico 3. Você já está pronto para fazer as nossas missões. Detona!